Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Simone Pinto do Museu Ciência e Vida. Só para lembrar, eu sou uma mulher de pele clara, tenho 55 anos, meus cabelos e olhos são escuros, sempre estou acompanhada com os meus óculos de haste fininhas, bem discretos e meus brinquinhos de argolas. Hoje eu estou vestida com uma blusinha verde musgo. No episódio de hoje, Mulheres na Indústria de Semicondutores, a gente vai falar sobre como a pesquisadora e gestora desenvolveu sua carreira nessa área, né? E para isso, a gente convidou a queridíssima Edelweiss Hitt. Edelweiss, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação. E antes de começar o nosso papo, né, eu gostaria que você fizesse a sua audiodescrição e depois se apresentasse. Fique à vontade, o espaço é seu. Então, eu vou aproveitar, vou fazer também uma autodescrição, como você fez, achei bonitinho, é questão de acessibilidade, né? Então, também sou uma mulher de pele clara, de olhos castanhos e cabelos encaracolados, mas estou com meu cabelo preso hoje e com uma blusa, porque está muito frio por aqui. Meu nome é Edelweiss, eu sou uma avó, sou nerd, sou executiva e sou técnica também. Então, eu acho que essas definições me descrevem bem. Falar um pouquinho de mim, né? Eu fui mãe aos 17 anos, então já sou avó, apesar de eu já ter idade para ser avó agora, mas eu já sou avó de um menino de 9 anos, então, especialmente por causa disso. E vou me apresentar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, já que a gente está falando aqui sobre apresentação da carreira técnica, né? Eu fiz a minha graduação na PUC, em Ciência da Computação. Eu fiz mestrado na URGS também, sempre na área de semicondutores, acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso, e fiz meu doutorado na Alemanha, todos eles seguindo essa área de semicondutores. Edelweiss, a sua trajetória parece bastante inspiradora, hein? E principalmente pautada pelas inovações e experiências internacionais. Com certeza você vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o seu caminho até a ciência, né? Você sempre sonhou em fazer uma graduação em ciência da computação? Teve alguém por perto, na família ou no seu círculo de amigos que já era formado na área que te influenciou nessa escolha? Bom, eu acho que para falar nisso, primeira coisa, eu vou falar, na hora que eu chegar perto de semicondutores, eu vou falar o que são semicondutores, né? Mas um pouco falar, então, da carreira começou com computação. Eu sempre gostei da parte técnica, e eu gostava muito dos livrinhos, né, de cartoon, assim, livrinhos com quadrinhos. Eu gostava do professor Pardal, e eu me lembro que quando era criança eu já tinha visto um computador, na época era um computador quadrado, a língua era a folha da impressora, e eu já nessa época eu perguntei para meus pais, eu lembro, meu pai brincava comigo, né, o que eu tinha que fazer para fazer um computador. E na época não existia ciência da computação. E isso foi vir mais tarde. Então, quando eu estava no final da escola, eu descobri que existia essa graduação, acho que era a 5ª turma da PUC, era um curso bem novo, e eu resolvi fazer o vestibular para isso. Junto disso, no último ano que eu estava fazendo, eu sempre com essas ideias um pouco antes do meu tempo, né? Lá quando era criança, falando em computação, não existia ainda o curso. Eu me lembro que eu encontrei uma revista Manchete na minha casa. Essa revista é uma revista que nem existe mais, para quem está assistindo aqui, que agora é bem mais jovem. Essa revista ela saiu de circulação no ano de 2000. E nessa revista eu ouvi falar de semicondutores, que era um material super difícil de processar, porque tinha que ser numa sala super limpa, onde eu me lembro que me chamou muita atenção que dizia se alguém fumava, e naquela época era comum fumar, meu pai fumava em casa, que se alguém fumava tinha que ficar 3 horas sem fumar antes de entrar, porque a sala, a gente ficava expelindo partículas de nicotina ou de cigarro, né? Mesmo 3 horas depois. E eu me lembro que eu pensei nisso, nossa, imagina partículas que a gente não enxerga poderem estragar alguma coisa, deve ser muito pequenininho, aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu entrei para fazer, eu fiz vestibular, eu tive bebê, como eu falei antes, com 17 anos, então eu não consegui passar na federal, não consegui fazer cursinho, nem nada parecido. Entrei na PUC e consegui um crédito educativo na época para pagar a minha graduação, e comecei a fazer, e eu ainda continuava com aquilo na cabeça. Acho que no 2º semestre tive um professor que ensinava microeletrônica, que era eletrônica minúscula, né, microscópica, e ele estava saindo para doutorado na época na Bélgica.
E eu me lembro que isso me chamou também bastante atenção. Na minha família, todo mundo é de exatas, desculpa, de humanas. Meu pai é direito, acho que meus 5 tios, 4 fizeram direito e um é médico. Então, não tinha ninguém na minha família de exatas, eu não tenho nenhum engenheiro eletrônico, nada parecido. Foi realmente uma coisa bem minha, assim mesmo. E aí, eu conversei com esse professor e falei, como é que você fez para você fazer doutorado? Eu me lembro, ele foi, assim, tipo, um pouco meu mentor nessa ideia, e ele me explicou que ele tinha feito uma bolsa de iniciação científica lá na Federal, trabalhando com professores que trabalhavam com microeletrônica, e eu fui lá e me inscrevi para uma bolsa de iniciação científica e fui trabalhar com alguém que trabalhava nessa área. Fiz 1 ano e meio, acho, de iniciação científica com ele, e ele virou depois o meu professor orientador de mestrado. Então, eu pedi depois uma bolsa de mestrado, quando eu terminei a graduação, na URGS, e essa bolsa de mestrado, então, foi com este professor, que foi meu professor orientador. E ele tinha feito doutorado, eu já tinha ficado com essa ideia do doutorado desse meu professor, que foi meu professor da PUC, né? E ele disse para mim, olha, eu fiz doutorado na Alemanha, e o meu professor, colega de doutorado lá na Alemanha, ele virou professor agora, eu posso perguntar para ele se ele tem interesse em te orientar, ele também trabalha na mesma área. E assim foi, eu terminei o meu mestrado, e eu fiz defendi minha tese, pedi bolsa, né, na CAPES no CNPq, a CAPES me selecionou, e aí eu fui fazer doutorado, então, com esse meu professor. Na época, acabei me separando aqui do meu primeiro marido, fui eu e minha filhinha, fomos para a Alemanha para eu morar lá. Então, acho que é mais ou menos essa aí a minha trajetória, assim, como é que eu fui parar na computação e no doutorado e no mestrado. A gente percebe, né, que a sua trajetória acadêmica é bem sólida, com essa graduação na PUC, o mestrado em Ciências da Computação na Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em Informática na Universidade Tübingen, na Alemanha. Como foi para você viver essa experiência internacional de pesquisa, né? Já que você falou que foi para lá com a sua menina, né? E como que foi essa vivência em relação à diferença de mulheres, né, nesse ambiente acadêmico? Você percebeu alguma diferença, né, nesses ambientes que você esteve lá? Sim, na verdade, já na PUC, eu já me chamou a atenção, porque nós éramos 11 meninas em 66 estudantes. Então, quando eu entrei na computação, eu já notei que a gente que era um número mais reduzido. O que me pareceu esquisito, porque eu sei que muitas meninas vão muito bem na matemática. Nessa época já me chamou a atenção essa ideia de que se tinha tantas meninas que gostavam de matemática, por que tinha tão pouca menina na ciência da computação? E me chamou mais atenção ainda porque eu tenho contato ainda com as minhas colegas de graduação e sei que dessas 11 meninas, pelo menos 5 delas não estão mais na ciência da computação. Elas acabaram indo para outros cursos. Teve várias que eu sei que fizeram outra graduação, muitos para direito e uma para arquitetura. Então, eu sei que elas acabaram trocando. E isso me fez pensar também se elas... E eu sei que elas iam super bem no curso, tá? Não é uma questão realmente de nada de cognitivo, é realmente uma questão de saber o que fazer. Mas também, talvez os meninos também tenham mudado de curso, eu não quero nem fazer nenhum tipo de julgamento aqui. Eu só estou comentando os fatos mesmo, isso aconteceu com a minha turma. Eu sei que hoje meu marido é professor na Federal, né? Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ele é professor e ele também fala que o número de meninas é bem reduzido. É hoje mais reduzido, inclusive, do que era na época que eu fiz a graduação. No mestrado, continuou da mesma forma. Eu sei que na elétrica é bem mais ainda, bem menor o número, às vezes tem 1 ou 2 meninas apenas. E no doutorado, entre os doutorandos, eu lembro que eu acho que nós éramos 3 ou 4 meninas. Sendo que uma menina tem uma história estranha, porque ela terminou o doutorado e ela resolveu ser bombeira civil. E eu me lembro bastante disso, o que eu achei bem nobre, legal, porque eu acho bem importante a carreira de bombeira civil, obviamente, mas eu fiquei me perguntando, assim, se a gente, como mulher, às vezes tem um pouco essa escolha de carreira um pouco mais tardia, talvez, mas talvez aconteça isso com muita gente nos cursos, como eu disse, eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento, mas é uma coisa que me chama a atenção, assim, que a gente sempre foi um número reduzido de meninas, tá? Na Alemanha também me chamou a atenção, porque, assim, eu tinha minha filha, né, com 18 anos, eu tive com 17 anos, na verdade, eu ganhei ela com 18 anos, e
eu acabei conhecendo meu marido lá, meu segundo marido, que é meu marido atual, né, com quem eu tô casada há mais de 30 anos, lá na Alemanha durante o doutorado. Ele estava fazendo doutorado também. Ele acabou que a gente terminou lá, eu terminei o doutorado, e a gente voltou para o Brasil, né? Mas eu me chamava atenção porque muitas poucas mães na escola, né? Minha filha, quando eu fui, tinha 8 anos, então ela fez a escola na Alemanha, muito poucas mães trabalhavam lá. Eu acho que era até menos que aqui no Brasil. Então já me chamava atenção também. E eu me lembro até de uma revista que eu li na época, né? Eu achei bem engraçado, lá na Alemanha mesmo, que era uma crítica, né? Um comentário, assim, as mulheres dizia que a gente não era para se preocupar o que a gente estava fazendo, porque, na verdade, se a mulher trabalhava, as pessoas diziam que ela que queria trabalhar e não dava bola para a família, deixava a criança, eventualmente, com alguma outra pessoa. Se a mãe não queria filhos, daí eles criticavam, dizendo que, sei lá, fez uma escolha egoísta de querer seguir a carreira e se focar na carreira. E se a gente fizesse filho e ficasse em casa, dizia que a gente não queria trabalhar. Então, eu acho engraçado que essa época eu me lembro que eu pensei assim, de qualquer forma a gente está sempre errado, então é melhor escolher o que tem vontade de fazer, porque no fundo, né, não, a gente não parece que a gente está sempre sendo julgada de alguma forma, né? Então, essa é a minha experiência, talvez, como uma menina na área da computação, de ter notado bem cedo que eu era uma das poucas e ficar pensando sobre isso, né? Como é que isso sim, funcionava. É verdade, a gente está sempre sendo julgada. Se faz isso, é julgada. Se faz aquilo, também é. Mas nesses ambientes, geralmente, é bastante masculino. E quando chega, quando chega uma menina, uma mulher, é muito mais julgada ainda, né? A gente tem escutado muito aqui no nosso podcast, principalmente nas carreiras de exatas. Bom, vamos falar um pouco agora da sua atuação profissional, né? Que é brilhante, hein? Atualmente você é diretora de negócios no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC SA, que é uma empresa estatal do governo federal. Eu gostaria de saber, né, a gente gostaria de te ouvir um pouco, como foi essa transição da carreira acadêmica que você vinha trilhando para uma grande empresa? Você pode nos contar um pouquinho como é a sua rotina de trabalho? Pois é, na verdade, eu não planejei. Eu vou ser bem direta. Eu acho legal quando a gente planeja, acho muito importante planejar a carreira. Até eu já digo isso de antemão, mas eu sempre quis uma carreira acadêmica no início. E aí aconteceu que eu acabei indo com a minha filha, né, com 8 anos, como eu comentei com vocês, até ajudava a aula na Unicinos, já tinha aqui começado com a carreira acadêmica. Mas na Alemanha, eu descobri que lá é muito difícil seguir carreira acadêmica. Lá você tem um número fixo de universidades, tem poucos lugares, e eu pensava em voltar para o Brasil, mas meu marido, na verdade, na época, eu acabei conhecendo um colega de doutorado, que hoje é meu esposo, né, que comentei antes, e ele não tinha terminado o doutorado dele, então a gente teria que vir embora para ele terminar o doutorado dele aqui, ou eu aguardava ele terminar o doutorado lá. Como eu tinha uma bolsa do CNPq, eu pedi uma licença ao Brasil para ficar mais alguns anos, porque eu tinha o compromisso da volta, ou teria que devolver, né, o valor que eu utilizei para minha bolsa, que é totalmente justo, e eles me deram um período a mais, e aí eu acabei indo para o emprego, que era o que todo mundo lá, dos meus colegas de doutorado, acabavam fazendo. Na Alemanha tem muita gente com doutorado trabalhando em empresa, que era na época bem comum aqui no Brasil, e que hoje é cada vez mais comum, tá? Ali na CEITEC mesmo, onde eu trabalho, tem um monte de gente com doutorado. No início, assim, a gente pensava em doutorado, pensava sempre em a carreira acadêmica, mas na nossa área é uma coisa que lá na Alemanha, por exemplo, é bem comum o pessoal com doutorado na empresa. Então, eu fui trabalhar na Agilent Technologies como projetista de chip, então eu projetava chips, trabalhava num time que eu era a única menina, isso era comum. Nunca problematizei muito isso, mas me aconteceram algumas situações inusitadas, assim, durante esse período, por ser a única menina. Eu até conto uma história que aconteceu, foi no segundo dia, quando eu fui trabalhar lá, que o meu colega, né, ele tinha mandado fazer uma placa de circuito impresso num escritório de projetos que era de toda a empresa. A empresa tinha 2.800 funcionários, então era grande, e ele tinha esse escritório de projetos. E ele disse, olha, quando tu estiver voltando do RH, que eu tinha que assinar um papel, que tinha chegado, como eu disse, foi um dia depois que eu entrei, ele falou, você pega e passa ali e pega essas placas para mim. E tá, falei, bom,
deve ser simples de fazer. Fui até o RH, peguei meus papéis, na volta passei ali, tinha um senhor, e eu disse para ele, o meu colega, falei o nome do meu colega, né, em alemão, Dietmar Eitelbus, pediu para eu retirar algumas placas aqui para ele. E ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse, qual é o número do produto? E eu não tinha a menor ideia, ele não falou para mim o número de produto. E eu falei para ele, eu não sei. E ele pegou o telefone e disse para o meu colega, ligou o meu colega, ele conhecia meu colega, pelo jeito. E ligou e disse assim, olha, tem uma mocinha aqui, ela não sabe nada. E eu me lembro que eu fiquei muito, muito incomodada. E eu disse, foi a última vez na minha vida que eu falei, não sei. A partir de agora eu vou falar, não, isso é importante, se isso é importante, liga para ele, pergunta. Aquele dia foi a virada ali de chave para mim, em questões disso. Porque ele me chamou de mocinha e que não sabe nada. Então, assim, são duas coisas que me incomodaram muito, porque ele me colocou numa caixinha que eu não pedi e linkou com uma propriedade bem negativa, assim, isso não foi nem um pouco legal. E eu passei por várias coisas desse tipo depois disso, lá na Alemanha mesmo, várias vezes me aconteceu de pedirem coisas para mim que eu achava que não era necessariamente a minha obrigação, mas que era uma escolha por causa do meu gênero, e isso é muito chato. Depois disso, eu fiquei 5 anos lá, meu marido terminou o doutorado, nós acabamos voltando para o Brasil e eu vim para a CEITEC, que é exatamente onde eu trabalho hoje. Eu já tinha trabalhado na CEITEC 5 anos, ela ainda não era uma estatal do governo federal, ela foi criada estatal no período que eu estava lá e agora fui convidada para voltar, né? Estou falando um pouquinho da minha carreira profissional, porque antes eu tinha falado só da minha carreira acadêmica, então acabei vindo para a CEITEC, fiquei 5 anos ali, ajudei a montar, mas aí no 5º ano eu fui convidada para ser diretora geral de uma multinacional alemã, até por esse meu histórico de ter feito doutorado na Alemanha, porque as empresas alemãs, elas valorizam muito o doutorado, tá? E eu fui diretora lá por 3 anos, a empresa estava passando por uma reestruturação, foi uma experiência super interessante, eu aprendi a fazer um monte de coisas. Nessa época também a questão de gênero ficou bem clara, porque a Semicron tem 35 subsidiárias no mundo, né? E eu era a única CEO mulher de todas as 35 subsidiárias, de todos os países, nos encontros, né, era muito interessante, porque eu era a única, eu era a mais jovem de todos os CEOs e a única mulher. Então, eu fiquei lá 3 anos, foi uma experiência muito legal. Depois disso, fui convidada para ser diretora de novos produtos e desenvolvimento de negócios da Unitec Semicondutores, que também é uma empresa de semicondutores que fica em Belo Horizonte, que era um projeto que tinha junto com a IBM, de criar uma empresa lá. Acabou não dando certo, essa empresa hoje ela está fechada, mas foi um projeto muito legal, fiquei lá 4 anos, a gente cresceu assim, foi uma startup de 1 bilhão, e a gente cresceu de 0 a 250 funcionários, então foi uma experiência muito legal de contratar pessoas, de arrumar as coisas. Lá eu era a única diretora mulher também, mas foi uma experiência bem legal, as pessoas eram muito legais lá, não lembro de nenhum tipo de situação nem um pouco diferente, e depois de 4 anos aí, a empresa estava passando por uma reestruturação com acionistas, estava meio complicado, e eu tive o convite para vir trabalhar aqui em São Leopoldo, na HT Micron, que é uma empresa coreana. A coreana foi uma empresa bem interessante também, porque na Coreia não é comum as mulheres trabalharem, então entre os coreanos, eu acho que as únicas 2 diretoras lá, eu tinha 2 diretoras mulheres, era eu e a CFO. Por outro lado, em nenhum lugar, em nenhuma posição de liderança em nenhum outro país, essa empresa coreana tinha mulheres. Os coreanos, eles sempre comentavam isso com a gente, as mulheres brasileiras, elas trabalham mais, e eu achava interessante, assim, os comentários que eles faziam. Eu sei que a Coreia é uma cultura bem voltada para esse esquema, assim, bem masculina, né? Então, é bem diferente lá. E aí eu fiquei 6 anos ali. Ali eu aprendi algumas coisas também que eu até comento, assim, são algumas diferenças de gênero, naturalmente, porque ali a maior parte das pessoas eram homens, né? O que não é muito comum nessa minha área. E, bom, acho que é isso mais ou menos aí numa rápida o que eu teve de experiência nessa área e as minhas experiências em relação a gênero. Você contou um pouquinho para a gente por onde você andou. E agora você está de volta na CEITEC, não é isso?
Então, conta para a gente o que você está fazendo lá agora. Você pediu para Agora? eu falar um pouquinho. Ai, desculpa. É, não, foi muito importante te ouvir essa sua trajetória internacional, né? E aqui também. Mas agora você está de volta na primeira que você colocou para a gente aqui, que é a Ceitec. E como que está agora? O que você está desenvolvendo lá? E você consegue perceber alguma diferença de antes para agora? Como é que está isso? Bom, é bem diferente, porque agora é uma estatal que já tem vários anos, né? E eu vejo bastante resistência, naturalmente, o pessoal, quanto a gente tem bastante, a gente sofre bastante preconceito por ser estatal. Isso é uma coisa que é muito forte ali. E eu sempre disse, a gente está reestruturando e a gente vai ter resultados. E eu acho também muito importante essa ideia que são duas coisas ali, né? Uma delas é o pessoal tem muito preconceito achar que as posições são políticas, né? Eu não tenho nenhuma ligação política, nunca fui convidada para ser diretora de negócios ali por causa da minha trajetória, que a gente acabou de comentar, né? Então, não temos nenhum tipo de influência política. O que eu não acho ruim, mas eu só estou comentando que não é o caso, realmente entendo quando existe, não estou fazendo nenhum tipo de crítica sobre isso, mas é que eu acho que existe uma pré-concepção das pessoas de acharem que porque você trabalha numa empresa estatal, isso tem alguma ligação com política. E tem uma outra coisa que é um discurso que eu tenho ouvido bastante, que eu até vou aproveitar e comentar aqui, que tem acontecido muito, do pessoal fazer essa comparação, né, principalmente na questão do gênero e de mérito, que era uma discussão que eu nunca tinha, na verdade, ligado as duas coisas, né? Como eu disse, eu fiz sempre minha carreira na forma possível, notando que as meninas eram menos, mas menor número, menos eu quero dizer, menor número, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar que alguém pudesse pensar que eu estou numa posição pelo meu gênero e não pela minha competência. Inclusive, a lei das estatais nem permite, né? As pessoas, para terem um cargo hoje numa estatal, são obrigadas a seguirem regras muito claras sobre essa questão. Não pode ter uma ligação política. A lei das estatais, ela regra isso, inclusive tem que ter uma experiência técnica e comprovada, né? Então, eu sou diretora de negócios, falando um pouquinho ali que você perguntou antes, eu acabei não tocando nesse assunto, como é que é meu dia a dia, né? Na verdade, como eu sou gestora, eu já troquei para essa parte de gestão lá desde que eu fui para a Semicron, né? Já antes na Ceitec eu já tinha a gestão de projetos e gestão da parte técnica, mas lá na Semicron fui CEO para a América Latina toda, com negócios e pessoas e tudo. A gente acaba indo para essa parte de gestão, então você acaba sendo, como eu digo, eu acho que um criador, um crescedor de pessoas, sempre chamo dessa forma. Eu acho que quanto mais você fica num lugar, você tem que habilitar os outros a crescerem. E como eu sou menina, óbvio que eu também faço questão, menina ou a menina vovó já, de sempre tentar também trazer as meninas, e eu não acho que seja nenhum tipo de questão de preconceito ou de priorização, mas a gente sabe que as meninas elas têm um caminho diferente a trilhar, e um caminho histórico todo que existe, e as condições não são iguais. Se a gente disser que é igual, não é igual. Então, você não pode tratar igual o que é diferente. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente se inclua. Claro que não fazendo isso, não tem uma questão de desmerecimento, não é questão de mérito, nem de priorização, é uma questão simplesmente. Eu brinco aqui nem golfe. O golfe tem uma coisa muito legal. Quando você joga golfe, você tem um handicap, que é uma pessoa que já sabe jogar golfe muito bem, ela consegue jogar com alguém que recém começou, e a pessoa que já sabe jogar muito bem começa com uma desvantagem. Por quê? Porque ela já sabe jogar melhor. Eu acho que essa é uma metáfora que eu acho muito legal em relação às meninas ou às mulheres. Você tem que entender que a situação começou diferente, você tem que fazer a avaliação de uma forma diferente. Mas você tem que avaliar os dois, obviamente, depois da gente tirar essa diferença, que é uma diferença histórica, aí sim, cada um tem que ter o espaço para mostrar o seu mérito e a sua competência para cada um, né? Ah, que bacana. Ao longo da sua trajetória, você foi construindo um caminho de destaque, né? Você já colocou aí para gente, muito bacana isso. E esse caminho, essa trilha que você vem
vem trilhando, pode inspirar muitas mulheres na ciência. Olhando para a sua jornada, quais habilidades técnicas e emocionais você considera que são fundamentais para alcançar a posição que você ocupa hoje? Eu diria assim, eu contratei muita gente, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito atenção, essa parte de ver o brilho no olho, de ver quem quer. E às vezes, assim, as pessoas podem dizer, não, mas se o teu pré-requisito é que tenha que querer, então talvez as meninas não vão querer a carreira mais técnica, e não é verdade. A gente vê que as meninas são muito boas em matemática, tem muitas meninas que são boas em exatas. Eu não acho que falta de menina de exatas é porque não tem quem brilhe no olho. Só que eu aconselho para quem vai trilhar, por ser um caminho difícil. Por exemplo, eu trabalho com semicondutores. Semicondutores é o material que cria os chips, né? Isso não existe na graduação de eletrônica normal. Então, normalmente, tu tem que fazer a graduação, tu tem que fazer ou uma formação adicional depois, ou um mestrado, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu aconselho para quem realmente gosta. Eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem uma força maior. Eu acho que tem que ter bastante foco também. Eu sempre digo para as meninas, não se assustem com os meninos. Eu fazia isso quando eu entrei no mestrado, eu achava assim, nossa, eu vou achar um monte de meninos que tem um monte de tempo, eu tenho já filho, e eu não tenho quase tempo, eu vou estar em desvantagem. E não é verdade. Os meninos também não trabalham o tempo inteiro, eles também jogam computador, eles assistem futebol, ou seja, se a gente quer mesmo e tem bastante foco, eu acho que qualquer um consegue o que gosta. Então, assim, eu diria que eu aconselho que siga essa carreira técnica, quem gosta de matemática, se você gosta das exatas, sempre gostou das exatas, eu sei que tem muita menina que é muito boa em exatas, as meninas são muito boas em matemática. Quando eu estava lá no Semicron, eu até fiz um trabalho ali nas escolas, procurando as meninas que tinham boas notas em matemática, e tinha muita menina ali em Carapicuíba que tinha muita boa nota em matemática. Então, assim, a gente sabe que isso acontece muito. Eu sugiro que se essas meninas que se interessem, porque eu acho que é totalmente ok gostar de humanas, eu não acho que a gente tem que fazer preconceito com carreira. Todas essas carreiras são boas quando você gosta delas e você tem brilho no olho. Então, o que eu diria é, tem que querer, tem que gostar. Convido as meninas que gostam das exatas, que gostam da matemática, que gostam da física, que gostam da química, para seguirem as carreiras e digo de semicondutores, porque semicondutores envolve química, então nós temos químicos, temos físicos e temos pessoa da eletrônica e pessoa da computação, então tem de tudo ali, por isso que eu citei todas essas áreas exatas, tá? E bastante foco, eu acho que foco ajuda muito. O tempo, que a gente não é questão de ter muito tempo, mas é um tempo de qualidade, né? Nesse momento que você pode, assim, focar, isso seria o que eu teria para dizer. Acho que foco, essa coisa do brilho no olho é muito importante, porque que mexe com o emocional mesmo. Quando a gente quer, o olho brilha e a gente corre atrás. Nem sempre é fácil, como você mesmo colocou aí, e tem vários obstáculos, até mesmo por ser menina, mulher, né? Tem que vencer essa barreira. Mas acho que o importante mesmo é a gente ter vontade e ter apoio, como você colocou também, que você apoia as meninas, tenta construir, né, esse caminho. A área de microeletrônica e semicondutores proporcionou a você uma trajetória marcada, né, por experiências diversas, incluindo a atuação internacional e posições de liderança que você está ocupando hoje, né? Então, na sua visão, esse é um campo promissor para o futuro? E o que diria especialmente para as mulheres? Você comentou um pouco agora, mas que desejam seguir essa carreira, né, que está começando, além do brilho no olho, o que você aconselharia mais para a gente? Bom, eu vou dizer o seguinte, né? Quando eu comecei nessa área de microeletrônica, que são os chips, né? Que a gente chama de chips, os chips eles eram praticamente só alguma coisa de computadores. Só que a eletrônica ela foi atingindo várias áreas de tudo. Então, primeiro com a ideia do celular, né? Primeiro era só computador, então era uma coisa bem mais estática. Depois que o celular começou a ocupar esse espaço enorme, a gente não consegue imaginar viver sem celular, né? Então a gente começou a levar chips no bolso. E esses chips começaram a entrar em tudo. Então, a lavadora ficou mais inteligente, a geladeira ficou mais inteligente.
E aí começou a vir as câmeras. Eu mesmo, se eu olho aqui dentro dessa sala, hoje eu tenho chips na frente do computador, tenho chips aqui no meu celular, tenho chips na câmera que está aqui monitorando a minha casa, tenho chips aqui na Alexa que está aqui do meu lado. Não fala nada. Então, a gente tem vários chips aqui dentro da nossa casa, e isso cada vez aumenta mais. Então, assim, é super promissor, porque os chips não vão diminuir. Os chips, eles vão ficar cada vez maiores. O número de chips num carro também, olha, não vou dizer nem que... Eu não tenho esse número exato, mas, assim, a gente passou de poucos chips para mais de 10 mil chips dentro de determinados carros. E carros elétricos, eles têm mais inteligência ainda, né? Então, você tem chip que controla o ABS, um chip que controla o sensor de trás, um chip que controla o clima do carro, o chip... Os que estão no board computing, né, que você enxerga ali nas telas do computador. Então, você tem montes de chips dentro do carro. O carro está se transformando, né, num computador sobre rodas cada vez mais inteligente, até que uma hora a gente já tem também os carros autônomos que andam, inclusive, sozinhos, né, com uma certa inteligência, e agora vem a inteligência artificial ainda, que começa a entrar dentro das coisas. Então, assim, a gente só tem a aumentar. Eu digo que quem é da área nunca fica sem espaço. Então, assim, é totalmente promissor, eu super aconselho. As meninas também aconselho. Tem poucas meninas na nossa área, a gente tem, inclusive, na Sociedade Brasileira de Microeletrônica, um grupo chamado Women in Microelectronics. Eu já participei de palestras várias vezes no evento que a gente faz anual. Esse ano eu tive aqui em Bento Gonçalves, no Lascas, que foi num evento internacional também, falando um pouco sobre essa história que eu comentei antes, né, da questão do mérito e de gênero, que o pessoal está confundindo um pouco na minha cabeça. E eu acho que, como eu comentei de novo, com as meninas que gostam da parte de exatas, e eu sei que são muito, é uma carreira super interessante, e realmente não tem que ter medo de espaço, tá? Espaço, às vezes a gente tem que ser um pouco, na Alemanha eles dizem segurar com os cotovelos, né? Guardar um pouco seu espaço. A gente não aprende isso, principalmente na minha geração, eu sempre fui ensinada que a gente tem que ser compliant, né? Não pode tomar muito espaço, mas é importante. Espaço não é ser melhor que ninguém. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para saber o nosso espaço, mas grande o suficiente para saber que a gente tem a conquista de um espaço. Eu não tenho que ocupar espaço de ninguém, mas eu tenho o meu, né? O meu espaço, ele é meu direito. Então, eu acho que isso tem que ser muito claro. E dando um exemplo, por exemplo, que eu acho que eu queria citar antes, acabei esquecendo, já me aconteceu várias vezes por ser menina, mulher, né? De eu estar num grupo de vários homens e daí perguntarem, tem que fazer uma ata da reunião, olharem para mim e dizer, eu vai fazer a ata? E aí eu dizer, sim, eu faço. Só que na próxima a gente roteia, tá? Eu começo e na próxima vez outra pessoa. Então, assim, não precisa ser grosseiro, não precisa ser nada, mas acho que é bom lembrar o espaço. Às vezes não é maldade, às vezes é costume. Essas pessoas também forem, principalmente quando são mais velhas, criadas de uma forma diferente, e cabe a gente lembrar. Eu sempre lembro de uma maneira, como é que se diz? Não digo simpática, mas uma maneira polida, né? Que eu estou ali também, e que eu também tenho direito a esse espaço, sem precisar explicitamente citar isso, mas acho que tem formas sutis da gente lembrar os colegas homens que às vezes esquecem. Não tem problema nenhum. Não tem problema esquecer, desde que se a gente lembra, eles respeitam, tá ótimo. É verdade. A gente precisa desconstruir isso, né? Porque é uma coisa que foi construída por muito tempo. E aí, aos poucos, a mulher, né, vem conquistando seu espaço cada vez mais. Isso. E não precisa, concordo com você plenamente, a gente precisa sair brigando. Claro que quando essa inserção for agressiva, aí sim, a gente também tem que ter o nosso lugar de fala, né? Se posicionar um pouco mais impositivamente, vamos dizer assim. Mas acho importante se colocar muito, e isso é importante para quem está ouvindo a gente, né? As meninas se colocarem. Você falou um pouco aí sobre a Sociedade Brasileira de Microeletrônica e esse seu trabalho. Fala um pouquinho mais para a gente desse trabalho com meninas, né, que você citou. Isso, na verdade, esse grupo é coordenado sempre por uma professora. Então, assim, na computação, apesar de a gente ter menos, ter sido sempre um número menor de mulheres, mas o número de professoras ali na URGS, por exemplo, na Federal é grande, então eu vim dali, né, meu marido hoje é professor ali, então eu acabo tendo bastante contato com o pessoal,
E a gente ali também me engajo sempre com a sociedade, né? Eu hoje não ocupo nenhum espaço lá, até porque a Zeitec ocupa todos os meus espaços e a minha família, mas eu já fui diretora lá de inovação também em outros momentos, etc. A gente tenta manter um grupo ali dentro das meninas, exatamente para não só se inspirar, mas também trocar, né, experiências, principalmente de quem já vem trilhando esse caminho por bastante tempo, que eu me considero que 2 anos antes da fila do idoso, que eu sou vovó, então eu já passei por várias situações e às vezes ajuda, né, a gente contando um pouco da experiência, como é que a gente fez para resolver alguns conflitos, né, porque as pessoas acabam utilizando a experiência que a gente já teve. Todo ano, então, nesse evento que tem da SP Micro, a gente tem algumas palestras, né? Às vezes a gente traz pesquisadoras de fora, tem uma pesquisadora que já veio, que trabalha na NASA, a gente já trouxe pesquisadoras europeias e americanas, que também passaram digamos que trilharam esse caminho, né, de ser uma mulher nas áreas exatas, e a gente tenta inspirar as meninas, né, para não se deixarem influenciar pelo você é diferente e realmente se gostam das exatas, seguir esse caminho, porque é um caminho que é bem promissor e que traz bastante coisa, então a gente só tem a agradecer e a tentar inspirar. Lá na Alemanha também eu fazia isso, eu me lembro que quando eu trabalhei na Edgeland, a gente tinha um evento que era as meninas, a minha filha que mora na Alemanha, ela também é engenheira, ela fez mecatrônica, né? Ela trabalha agora numa empresa lá também, e ela tem um grupo também chamado Women in Engineering, que ela também trabalha tentando mostrar para as meninas que é uma carreira que não é tipicamente masculina, né? Que existe esse preconceito que às vezes a gente acaba sendo vendido, né? Como uma coisa, não, mas essa carreira não é, ou a gente já é direcionado de alguma forma para uma carreira de humanas, e não precisa ser assim. Acho que cada um tem que escolher o que gosta, independente do seu gênero. É isso. Que bacana, que bom, né? Que ela está lá continuando também esse trabalho de incentivar mais meninas nas áreas de exatas. Bom, a gente viu aqui que, para além da ciência, você é escritora além de avó, que é uma função ótima, eu também sou avó, e para além da ciência, você é escritora de romances de suspense. Conta pra gente como você desenvolveu essa carreira paralela. Então, eu sempre fui muito introspectiva, sempre gostei muito de livro, tá? Eu sempre brincava quando eu era criança já, se quisesse me deixar trancada em algum lugar, se eu deixava um monte de livro atrás, eu estava tranquila. Então, eu sempre gostei muito de ler. E eu gostava muito de ler suspense. Eu, com 13 anos ali, eu li todos os livros da Agatha Christie. E eu achava muito interessante, né, o suspense, porque suspense não é fácil de fazer, tá? Na verdade, o que acontece? As pessoas pensam, não, mas é simples, né? Morre uma pessoa e tem vários suspeitos. Mas fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente ou que não seja tão óbvia quem foi, etc., é um quebra-cabeça de alguma forma. E eu sempre dizia, eu teria interesse em fazer uma minha ideia. E aí, eu acho que foi em 2018, em dezembro, eu e meu esposo, que gostamos sempre de ficar isolados, meu marido é parecido comigo, a gente foi para São José dos Ausentes, numa pousada, e eu disse, eu vou escrever um livro aqui. Eu escrevi meu primeiro livro, que é o Ausentes, que se passa em São José dos Ausentes, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e lá eu matei um geólogo, tá? Na verdade, morre um geólogo no meu livro, ele desaparece, e aí tem toda uma história. Depois disso, eu peguei a minha protagonista, que é a Ana, e são todas mulheres, então o meu livro é escrito por 3 mulheres, então ele tem 3 vozes de 3 mulheres diferentes. A Ana, que é quem descobre o crânio, a Marina, que era a esposa desse geólogo que some, e tem a Jéssica, que era uma mulher casada com uma pessoa que contratou os serviços desse geólogo ali em São José dos Ausentes. Então, ele é escrito por mulheres, são 3 lugares de fala de mulheres diferentes que contam essa história em primeira pessoa, cada capítulo pelo ponto de vista de uma das mulheres, né? Eu repeti essa mesma ideia em Ouro Preto, num outro suspense, que aí a minha protagonista, que é a Ana Winter, ela resolve virar perita criminal. Primeiro, ela é uma
é uma amadora, né? Ela fazia outra coisa, e aí ela vai para lá e vira perita criminal. Então, de novo, é uma questão do ponto de vista dela e do ponto de vista de duas doutorandas. Então, eu boto um pouco essa parte acadêmica. O meu livro lá, em Ouro Preto, na verdade, são duas doutorandas. Então, sempre é escrito por POV de mulher, né? Em primeira pessoa. E, enfim, é bem divertido. Uma coisa que eu quero, depois que eu não estiver mais trabalhando nas empresas, eu quero me focar mais na questão da escrita. Esse ano eu estou escrevendo um livro também que eu vou terminar, que é um True Crime, que é de uma pessoa que morou no Rio de Janeiro, que eu não posso ainda falar, porque ele vai ser lançado na Bienal do Rio e eu ainda não estou autorizada a divulgar. Então, é isso. É bem divertido escrever. Ah, que bacana. Bom, Edevaz, a gente está chegando aí o fim do nosso bate-papo. E aí eu gostaria que você deixasse um recado, um conselho para os jovens que nos escutam e que desejam seguir nessa trilha, apesar de você já ter deixado várias dicas aí no nosso papo. Mas se você quiser colocar mais alguma coisa, apontar, dar alguma dica, fala para gente. Eu vou de novo dizer o que eu sempre digo, não é nenhum problema você conquistar o seu espaço. Os homens conquistam espaço, as mulheres também têm que conquistar espaço, não é ser melhor ou nem pior que ninguém, cada um. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar no mundo, mas o seu espaço, ele é seu. Eu acho que a gente tem que ocupar o nosso, a gente tem que proteger o nosso espaço, não deixar que os outros achem que o seu espaço é dos outros. Eu acho que o espaço é tão importante quanto. Acho que é muito importante também ter parceiros homens que defendam o seu espaço. Meu esposo, por exemplo, ele defende muito o meu espaço. Sempre que eu troquei, ele sempre apoiou muito minha carreira, sempre quis que eu trocasse para lugares legais. Eu acho que, ele, a mesma coisa, eu não acho que tem que ser ninguém melhor que ninguém, mas cada um tem que ter o seu espaço. E eu sempre diria, procurem quem ajuda a proteger seu espaço, pessoas que apoiem você para fazer o seu espaço, e não acho que tem espaço que é melhor ou pior que os outros. O espaço bom é aquele que a gente gosta, que é aquele que a gente sabe fazer, que a gente tem capacidade e quer fazer, o que a gente se propôs a fazer. Acredite em você, acredite que você faz o que você, se você gosta, você vai ser boa para isso, e não deixe ninguém vender para você que você não tem direito ao seu espaço. Você não tem que ocupar o espaço dos outros, mas o seu é seu. É isso que eu sempre diria. Onde os nossos olhos brilham, né? Bom, vamos lá. Agora a gente vai para aquele momento bem bate-pronto, assim, o nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você responde para gente. Tá bom? Uma música. Música clássica. Qualquer coisa do bar. Um livro. O Castelo de Kafka. Um Sempre. filme. Não assisto filme. Não tem memória de nenhum. Não, realmente, eu gosto de ler e eu tive que sacrificar algumas coisas, então eu não tenho televisão e, olha, eu até assisti, eu acho, alguns filmes, mas eu não saberia te dizer. Um lugar. São José dos Ausentes. Os Canyons, onde eu escrevi meu livro, eu adoro. E uma mulher que você considere da hora? Eu tenho uma escritora que eu tô traduzindo agora. Ela nunca tinha sido publicada para o português. O nome dela é Josephine Tey. Pouca gente ouviu falar nela. Então, sempre quando se falam de escritora, falam da Agatha Christie, que é uma mulher que passou muito por os tempos, etc. Mas eu acho que a Josephine Tey, ela é quase melhor que a Agatha Christie. Ela é pouco conhecida. Eu traduzi até um livro dela agora. Então, eu diria Josephine Tey. Se você não conhece, vão olhar na Wikipedia. Ela é uma escritora de suspense bem antiga, da mesma época da Agatha Christie, que infelizmente não tem uma lembrança tão boa quanto da Agatha. É verdade, eu não conheço. E eu gosto muito da Agatha Christie também. Bom, Edvaz, a gente está encerrando o nosso papo. Uma pena, né? Esse papo maravilhoso. E assim, quero deixar aberto
para caso você ainda queira comentar mais alguma coisa, deixar alguma indicação, se você tem alguma coisa a mais para informar. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para o pessoal nos acompanhar, dar o joinha aí no nosso podcast para que ele possa ser reproduzido. Quem quiser conhecer os nossos rostinhos, é só ir lá no canal do YouTube do Museu Ciência e Vida, também dar o joinha e se inscrever no canal para ser avisado das nossas próximas publicações. É com você. Legal. Bom, em primeiro lugar, só gratidão, quero agradecer. Isso é uma honra enorme, é uma honra enorme poder compartilhar experiências com as outras pessoas. Quero dizer também que, às vezes, as pessoas pensam, tu fez isso, fez aquilo. Eu sou uma pessoa muito acessível. Lá no meu LinkedIn, quem quiser se ligar comigo, tem o meu endereço pessoal de e-mail, está lá também. Então, assim, como eu sou escritora, acaba ficando a questão pública, eu sou super acessível. Se alguém precisar de alguma mentoria, quiser perguntar alguma coisa, eu fico totalmente à disposição. Eu, claro, se eu disser para vocês que eu tenho tempo sobrando, não é verdade, mas o meu pai já dizia que se você precisa de alguma coisa, peça para alguém que não tem tempo, porque às vezes as pessoas que não têm tempo, não têm tempo, sabem usar ele muito bem. Então, assim, eu só quero me dispor, se eu puder ajudar, eu sempre vou tentar ajudar, principalmente as meninas, porque é para isso que a gente está aqui, não é para deixar ninguém para trás. Vamos lá. É isso aí. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Aí. Bom, muito obrigada, tá? Pelo bate-papo. Foi muito gratificante conversar com você. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer novamente a sua presença. Foram palavras muito inspiradoras. E até o próximo episódio de Mulheres da Hora. Um beijo, pessoal.